Boa noite, graça e paz, tudo bem? Chuvinha atrapalhou um pouco? Mas tem crente que é de açúcar. Tem crente que derrete com a chuva. Nós temos que estar prontos para qualquer eventualidade, né? Com chuva ou sem chuva, a casa do Senhor ainda é o melhor lugar. Eu vou te convidar para abrir a Bíblia no Salmo 37, versículo 23 e 24. Salmo 37, versículo 23 e 24. Todos acharam? Irmãos, o que diz a palavra de Deus, então? Ali nós temos a tradução Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu vou para uma tradução mais moderna, tá? Almeida, Revista e Atualizada. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ok? Eu vou pegar numa tradução mais moderna ainda. Diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aquele cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Em nome de Jesus, meu Pai, estamos reunidos como igreja. Agora nós glorificamos o seu nome sempre, exaltamos o seu poder sempre. Obrigado por essa noite e porque hoje é o último domingo do ano. Que nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, para que o teu nome seja sempre, sempre, sempre exaltado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar das 4 promessas para 2026. Vamos ver se você está sintonizado comigo. O que te chama, ou qual que é a expressão máxima dos 2 versículos que eu li? Eu acho que nós temos que saber interpretar, não é isso? O grande problema de muitas pessoas é que muitas vezes elas leem, mas não compreendem. Qual é a expressão que chama a atenção aqui nesse texto que foi lido? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Qual é o pivô? Qual é o epicentro da leitura que nós fizemos? Vamos ver quem é que está antenado aí. Qual é a chave desses 2 versículos? Deus sustenta. Quem dá mais? Liberdade. O homem ser bom. Ok, eu acho que o pastor Zé Wilson fez a mesma faculdade que eu, né? O epicentro desse texto aqui, gente, é o homem bom. Nós temos que extrair sempre o caldo, né? A seiva. A seiva aqui é o homem bom. Agora,
O que é um homem bom? Uma pergunta que não cala. O que é o homem bom? Quando um homem é bom? Quando agrada a Deus. Quem falou está inspirado. O que mais? Me caracteriza melhor um homem bom. Quando ele faz a coisa certa. O que mais? Um homem obediente. Tudo que vocês estão falando está correto. Tá? O que mais? Um homem que não peca. Quem foi o único homem que não pecou? Jesus. Jesus era um homem bom? Sim. Mas vamos lá. Um homem bom que anda com sabedoria. Um homem com fé. Um homem com fé. Ok. Agora, uma pergunta mais invasiva. Você é um homem bom? A gente é muito complacente com a gente mesmo, não é verdade? Se eu perguntar aqui, todo homem aqui é bom. Tem homem ruim aqui de jeito nenhum. É verdade. Não, mas eu falo homem, é homem cientificamente falando, tá? É homem e mulher. Não é homem do sexo masculino. Pessoal, nós somos muito complacentes conosco mesmo. Então, se você for olhar no geral, todos nós somos bons. Agora, no varejo, às vezes a gente não é tão bom quanto parece. Então, eu quero que você fique atento a isso aqui, porque essa pregação é para o homem bom. Se alguma coisa em você não vai bem, você não é tão bom quanto parece. Tá? O homem bom é um homem equilibrado. O homem bom é um homem que está sempre no diapasão. Um homem bom está em harmonia consigo mesmo. Um homem bom está em homeostase, num equilíbrio biológico. Um homem bom, ele está em ataraxia, aquele homem filosoficamente equilibrado. Um homem bom fica nervoso? Com recorrência ou não? Não. Se você fica nervoso com muita facilidade, com muita rapidez, alguma coisa não está normal. Um homem bom, ele falta com respeito com as pessoas. Se está faltando com respeito, não está tão bom. Um homem bom paga o que deve. Se não está pagando o que deve, alguma coisa está errada. Não vou dizer que é um homem ruim, mas alguma coisa está errada. Um homem bom é marido de uma só mulher? Sim. Um homem bom é dado ao vinho? Sim ou não? A Bíblia diz que não. Um homem bom busca a Deus? Sim ou não? Ok. Então, o que eu vou falar aqui, gente, serve para os homens bons, vale dizer, homem e mulher, ok? Vamos começar a aprofundar um pouco mais nesse texto. Olha o que diz aqui: o Senhor firma os passos. Nós temos uma estrutura cerebral que está relacionada ao equilíbrio, que é o nosso cerebelo, Ele está relacionado ao equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, é muito ruim. E com a idade, a tendência é nós ficarmos mais vulneráveis. Hoje eu não tenho o equilíbrio que eu tinha antes. Se eu for subir numa escada ou se eu for subir numa cadeira, eu vou me assegurar de todos os lados. Por quê? Porque já não tenho o equilíbrio que eu tinha quando eu era mais jovem. A Bíblia diz que Deus firma os nossos passos. Mas ela firma os nossos passos em que circunstância?
quando você for um homem bom. E eu acredito que a tendência é nós irmos melhorando com o passar do tempo. Você sente que você hoje está mais próximo de Deus do que há algum tempo atrás, sim ou não? Eu também sinto. E isso é, como é que se diz? Confirmado a nós pelo Espírito Santo. Eu acho que eu estou mais espiritual do que eu estava há tempos atrás. Eu acho que eu estou mais próximo de Deus do que eu estava há tempos atrás. Eu acredito que eu vá terminar 2025 melhor do que eu comecei. Então, nós caminhamos para frente, nós caminhamos para cima. A nossa caminhada, ela é ascendente, ela é retilínea, ela é continuada. E não tem como você vir à igreja toda semana e não ficar melhor a cada dia. Se uma palavra como essa não entrar no teu coração e não fizer um trabalho, não é Deus que está falando. Ou de repente você não está sintonizado. Então, eu penso que nós vamos melhorando a cada dia. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos nos tornando melhores. Se você vem à igreja 2 vezes por semana, você tem um nível de espiritualidade. Se você vem à igreja 1 vez por semana, teoricamente você tem outro nível de espiritualidade. Se você vem à igreja 1 vez por mês, eu acho que a espiritualidade também está precisando melhorar mais e mais. Se você tem contato com a palavra de Deus só quando um de nós estamos falando, a tua espiritualidade é uma. Quando você tem contato com a palavra de Deus diariamente, mais nos finais de semana, a sua espiritualidade é outra. Tudo é somatizante. Queridos, nós somos seres que captamos, nós somos verdadeiras parabólicas, nós captamos tudo que é bom e tudo que é ruim, em maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Existem pessoas que são muito sensíveis, existem pessoas que são menos sensíveis. O Espiritismo tenta tirar vantagem disso aí e chama de médium, aquele que é mais sensível. Mas isso aí é expertise, é esperteza, tá? Na verdade, todos nós somos sensíveis ao mundo espiritual, em maior ou menor grau. Por quê? Porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nós não somos só matéria. Após a morte, algo se desprende de nós. Isso é quase que líquido e certo. A própria ciência a neurociência tem reconhecido esse lado imaterial do homem. Então, a nossa espiritualidade, ela precisa ser acrescida. A nossa espiritualidade precisa ser alimentada. A nossa espiritualidade precisa ser considerada. Quando eu digo que você ouve a palavra, você melhora, é porque algo em você recebeu. E recebeu o que é bom. Porque ninguém pega um microfone desse aqui, em uma igreja equilibrada, para falar coisas que não edificam. Vocês sabem que o evangelho que nós pregamos aqui não é um evangelho social. O evangelho que nós pregamos aqui não é prometendo coisas para esse mundo. O evangelho que nós pregamos, ele é dentro do escopo da sã doutrina preconizada pelos apóstolos. Nós estamos aqui dizendo todos os dias: arrependei-vos, assim como Jesus disse, assim como os profetas disseram, assim como os apóstolos disseram. Você vai ver o tempo todo na Bíblia: arrependei-vos, arrependei-vos. Sempre há alguma coisa para que nós tenhamos que nos arrepender. Quem de nós nesse ano de 2025 não falou o que não devia? Quem de nós em 2025 não fez o que não devia? Quem de nós em 2025 não pecou contra Deus? Então nós temos que sair desse ano, irmãos, pensando que nós temos que melhorar.
Eu não quero ser em 2026 o que eu fui na versão 2025, eu quero ser melhor. Se você vai comprar um carro 2026, ele vai ter uma novidade, um memezinho que o 2025 não tinha, sim ou não? Porque se não for, vale a pena você continuar com o carro que você está. Então, quando você vai comprar um aparelho de som, comprar um televisor, comprar um celular, comprar um notebook, comprar um carro, sempre a versão do ano seguinte é melhor do que a versão do ano que se foi. Agora, e nós? Será que a gente vai entrar o 2026 e repetir as mesmices de 2025? Será que eu vou estar fazendo as coisas que Deus desaprova em 2026? Olha, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Então eu vou começar falando para você assim, olha, o Senhor firma os passos do homem bom. E a parte central do versículo é homem bom. Grava isso. Aí ele vai dizer assim, olha, o Senhor se compraz no caminho do homem bom. Ainda dentro dessa visão, diz assim, se o homem bom cair, não ficará prostrado. Ainda nessa visão, o Senhor segura na mão do homem bom. Viu? Porque o homem bom, ele é o epicentro do versículo, ele é o eixo temático dessa pregação. E eu tenho 4 promessas para você. Mas primeiramente vamos ver o que a Bíblia fala sobre homem bom. Lucas 6,45. Pode deixar que a mesa nos ajuda. A pessoa boa tira o bem do bom. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má, não importa. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Qual é o bom tesouro do teu coração? Vamos ver numa versão menos rebuscada. Coloca para nós, revista e atualizada. Lucas 6,45. Vamos ver se ela consegue clarear um pouco mais para nós. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O homem bom sabe aproveitar as boas coisas. Vamos ver na NTLH, deve ficar bem mais fácil para nós entendermos. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Isso aqui fala muito, sabia? Você, o que de bom você tem no seu coração? Quem sabe amar aqui? Quem ama o cachorrinho? Quem tem cachorrinho em casa? O Lulu. Quem tem Lulu em casa? Quando você fica nervoso, o Lulu corre ou ele fica onde está? Porque tem Lulu que é sábio. Quando ele vê que o dono fica nervoso, ele saída pela direita, é ou não é? Então preste atenção. Quem ama cachorro ama criança. Quem ama criança ama idoso. Quem ama idoso ama pessoas. Tira o que é bom do teu coração. Você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir as pessoas? Você está pronto para ouvir? Ou você é daqueles que fala desequilibradamente? Eu conheço pessoas, irmãos, que não sabem ouvir. Eu conheço pessoas que emendam um assunto no outro e não te deixam falar. Isso é sinal de desequilíbrio, sabia? A pessoa equilibrada, ela fala e ela ouve. E quando ela ouve, ela considera o que ela ouviu. Tira o que é bom do teu coração. Você é uma pessoa que guarda mágoa? Ou você sabe perdoar, você perdoa? Então tira o que é bom do teu coração. Isso é ser homem bom.
Vamos lá em Provérbios 13, 22. O que diz a Bíblia sobre o homem bom? O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. Eu me lembro de um tio que em 1980, eu estava lá com meus 19 anos, alguma coisa assim, não, 17 anos, e esse tio estava muito doente. Ele tinha vivido uma vida desregrada, bebido muito, fumado muito, e ele estava todo problemático, coração grande, água no pulmão, um monte de problema, e ele pressentiu que morreria, tanto é que ele morreu no ano seguinte. E ele reuniu a gente, ele estava passando uns dias na casa da minha mãe, e ele reuniu nós lá, e ele tinha um canivete, uma lanterna, aquelas lanternas Rayovac antiga de alumínio, e aí ele tinha um canivete, uma lanterna e tinha mais alguma coisa que eu não me lembro. E na partilha dos bens, ele me deu a lanterna. Só que as pilhas tinham enferrujado, elas tinham explodido lá dentro, e enferrujou, ela não abria mais, e nem funcionava. Mas eu achei tão interessante o gesto dele de repartir os bens antes de morrer. Ele deu a lanterna para mim, ele deu o canivete para o meu padrasto, e ele deu a outra coisa para minha mãe, não me lembro agora. Eu te pergunto, com todo respeito a esse ente querido que partiu, ele era um homem bom? Porque não deixou nada para ninguém, porque uma lanterna enferrujada e nada é a mesma coisa. A Bíblia fala que o homem bom, ele deixa herança para os netos, não é nem para os filhos. Além de deixar para os filhos, ele deixa para os netos. O que isso nos ensina? Que o homem bom, ele é bom dispenseiro das suas finanças. Ele é bom mordomo das suas finanças. Um homem bom constrói. Um homem bom edifica. Um homem bom prospera. É isso que a Bíblia está falando. Está nos ensinando o que é um homem bom. Um homem bom sabe lidar com o dinheiro, porque essa questão de dinheiro, ela é espiritual, irmão. Se você não trata o dinheiro com respeito, você vai quebrar, você vai falir. O dinheiro precisa ser respeitado, ele não tem que ser amado, ele não tem que ser idolatrado. O dinheiro tem que ser respeitado. Então, como é que você trata as suas finanças? Fala da tua espiritualidade. Se você é um esbanjador, fala da sua espiritualidade. Se você é um avarento, fala da sua espiritualidade. Então, olha o que a Bíblia está dizendo: que os bens do homem bom têm lastro, não é dinheiro mal adquirido. O que nós estamos vendo aí, gente? O que nós estamos vendo aí? Na política, vocês estão vendo escândalo o tempo todo, gente ficando trilionário às custas de falcatrua, escritórios de advocacia ficando milionários aí, às custas de falcatrua. Eu pergunto, esse dinheiro tem lastro? Esse dinheiro não é bem adquirido. E tem um ditado dos antigos que diz que o dinheiro chora o dono. Esse homem não é bom. Essa fortuna desses desonestos não chegarão aos netos. Vai ser dissipada. Em Provérbios capítulo 12, versículo 2, também fala um pouco sobre o homem bom. O Senhor Deus abençoa os bons. Então o homem bom, ele é abençoado. Agora eu volto a perguntar para você: você é um homem bom? O que de tão bom você faz? Como você trata a sua família? Como é que você trata os idosos? Como é que você trata as crianças? Como é que você trata os animais?
Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu líder espiritual? Eu acho que tudo isso fala mais de você do que de mim. Há dias atrás, fiquei sabendo de um casal que deixou a igreja. E vou dizer para vocês, deixaram a igreja por motivo fútil. Porque eu acho que quando alguma coisa acontece que desagrada o fiel ou ao casal, se esse fiel e esse casal, eles são pessoas boas, o primeiro passo é procurar o líder espiritual. Vai que um diácono maltratou, eu vou embora da igreja. Não, você vai procurar o líder imediato, que é o coordenador dos diáconos, e vai expor o problema. Se não resolver, você vai procurar o pastor da igreja. Aí de repente fiquei sabendo que esse casal ia sair. E chegou até a minha esposa a notícia que eles iam sair e o motivo pelo qual eles estavam pleiteando a saída. Minha esposa veio e falou: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E o casal disse que vai sair por esse motivo. Eu falei para minha esposa: esse motivo pelo qual eles estão saindo fala mais deles do que de mim. Porque, de repente, a forma como você trata um problema, você é tão problema quanto o problema que você denuncia. Se eles realmente querem entender o processo, eles devem me procurar. Ninguém sai da igreja de forma sorrateira. E na verdade eles saíram de forma sorrateira, sem dar. Estive na casa deles algumas vezes, orei com eles algumas vezes. Não é um casal que não recebeu atenção, é um casal que recebeu atenção. Aí quando tem problema, o pastor serve para orientar. Quando está com problema, aí de repente sai na surdina, na calada. Então, queridos, um homem bom não age dessa forma. Agora, o que nós precisamos aqui estabelecer? Primeira bênção para 2026, amém? Quer receber a primeira bênção para 2026? Se eu falar, você vai tomar posse? Você vai internalizar o que eu vou falar? Então preste atenção, o Senhor vai firmar os seus passos. Quem titubeou em 2025? Quem cambaleou em 2025? Quem tateou em 2025? Quem tropeçou em 2025? Preste atenção, 2025 não foi fácil não, gente. Foi um ano difícil. A economia vai mal. O dinheiro está sumido. Mas eu falei pela manhã e quero alegrar vocês, 2026, pode ficar tranquilo que o saco da bondade vai ser aberto, é ano político. Vocês vão ver gente jogando dinheiro aí no ventilador. Vai baixar a taxa de juros, fica tranquilo. Que é pão e circo, esse país funciona assim, é pão e circo. Chega no ano de 2026, está todo mundo com a auréola. Para enganar, para nos enganar, para 2026, né? Para 2027, judiar de nós de novo. E a impressão que dá é que o chicote só troca de mão. O chicote é o mesmo, ele só troca de mão. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, uma palavra vinda do céu. Deus vai firmar os seus passos. Não vai cambalear. Não vai perder o equilíbrio. Não vai perder a sensatez. A honradez do Senhor está sobre a tua vida. Primeira promessa para 2026. Firma. Firma. E a gente tem que ter alguma coisa em que se firmar. Quando eu estava com 50 anos, eu tive um problema.
que pareceu um infarto, mas não era infarto. Eu fiz aquele exame de acelerar o coração, que eu não sei o nome. O médico pediu, eu falei, não, eu quero acelerar seu coração para ver como é que ele funciona. Quando eu cheguei lá, a mulher falou, o senhor tem que assinar esse documento aqui. E lá mais ou menos dizia assim, se você morrer, nós não temos culpa. Eu já fiquei com medo de assinar aquilo ali. Eu falei, isso aqui é o que é? Uma profecia? Eu olhei para a Roseni e falei, mas você diz que não tem responsabilidade nenhuma? Aí eu fui com muito custo, assinei. Fiz o exame. Aí foram injetando alguma coisa na minha veia lá, o coraçãozinho, tu. Só que as consequências não veio na hora, veio depois. E naquela noite eu fui orar no monte. Chegando lá, eu senti algo estranho. E como o pastor tem mania de espiritualizar tudo, né? Tudo a gente acha que é demônio, né? Eu comecei a sentir um peso, como se eu estivesse carregando 200 quilos. Eu falei, vixe, essa legião hoje é terrível. Essa legião de demônio que está aqui é legião pesada. E o negócio foi intensificando, aquele aperto no peito, aquele abafamento, aquele negócio ruim, dormência no braço, e eu falei, moço, que demônio é esse? Essa casta eu não conhecia. Sentei no chão, os irmãos orando em pé, eu parei de orar, sentei no chão, passou um pouquinho e falou, não aguento não, eu vou para o carro. Pensei, se eu morrer, eu morro lá, ninguém vai ver. Quando chega lá o defunto está frio, é só enterrar. De verdade, irmãos, eu estou falando para vocês aqui, não é brincadeira não. Eu falei, se eu morrer, eu morro dentro do carro, escuro. E eu, contraste, né? Aí fui para dentro do carro, fiquei lá. E um irmão percebeu. Ele foi atrás de mim, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou não, irmão, estou bem não. Ele falou, o que foi? Eu falei, não sei, cara, estou sentindo um negócio muito estranho. Dormência no braço, vontade de vomitar, um negócio ruim. Ele falou, pastor, é infarto. Eu falei, pois é, irmão. Desse jeito, ele já deu essa para mim, sabe? Pastor, isso é começo de infarto. Eu falei, então, irmão, vamos para casa, que se eu tiver que morrer, eu morro em casa. E aí ele me levou em casa. Eu nem fui dirigindo, ele foi dirigindo. Chegou em casa, a mulher me recebeu, falei, meu bem, o negócio tá feio aqui para mim, não tá bom não. Ela falou, o que foi? Aí passei, né, as coordenadas. Ela pegou e falou para mim assim, eu vou fazer um chazinho. Só que um primo meu tinha passado pelo mesmo que eu passei, a mulher fez o chá, ele tomou e morreu. Sério? Era o Pedro. Do mesmo jeitinho, ele estava em casa e falou, mulher, estou com uma dor no peito, o negócio está adormecendo meu braço, estou ruim. Ela falou, não, meu bem, fazer um chazinho de noz moscada. Aí fez um chazinho, né? Ele falou, um gole, e ele, morreu. Quando a mulher falou, vou fazer um chazinho, eu falei, não vou tomar não. Vou tomar não, porque já tem histórico, né? E ela veio com um chazinho, eu falei, pode deixar aí que eu vou beber. Passei mal a noite inteira. Quando foi no outro dia cedo, eu falei, não aguento mais, eu vou para o hospital. Aí fomos, chegamos lá, o médico chegou, estava lá, ele falou, olha, falei, doutor, aconteceu isso. E aí ele falou, não tem jeito não, eu vou fazer um cateterismo. E aí, irmãos, ele fez o cateterismo. É aqui que eu quero chegar. Eu estava com tanto medo. Primeiro que na hora que ele me viu, que a enfermeira veio e falou, tira a roupa. Eu fiquei esperando ela sair da sala para tirar a roupa, claro. Ela falou, não, pode tirar, eu estou esperando. Aí me vestiu uma camisola, irmão, com a abertura para trás. Eu já não gostei daquele negócio. E eu fui para aquela sala, uma sala gelada, moço. Gelada. E aquilo vai dando um medo na gente. Cheguei lá, tinha 2 mulheres. E as mulheres chegou para mim e falou, levanta a saia. Falei, Jesus do céu, isso aqui é pior do que cateterismo. E aí o resto não precisa contar, né? Quando o médico veio para fazer o cateterismo, ele me cortou aqui a perna, e eu comecei a falar bem baixinho. E eu me apeguei a alguma coisa. Preste atenção, irmãos. No ano de 2026, se apegue a alguma coisa. Se apegue nessa promessa que eu estou dando para você. Lembre-se do que eu estou te falando. O Senhor vai firmar os seus passos. E o médico falou, vai dar só uma fisgadinha aqui, mas é
é suave. E ele, cortou, aquilo ali já começou um procedimento e tal. E aí eu fiz aquele negócio lá, foi uma meia hora mais ou menos. Resultado, não deu nada. E aí, enquanto ele fazia, eu falava. Eu falava em voz alta, tanto que o médico ouviu. Terminou assim, ele falou, vem cá, só uma pergunta. Enquanto eu fazia o procedimento, você estava falando alguma coisa que eu não entendi. O que você estava falando? Eu falei, estava orando, doutor. Gente, o medo é tanto, que se você não se apegar a algo muito grande, você não dá conta de passar por aquilo. Porque se eu pensasse que eu estava sendo cortado, se eu pensasse que eu estava nu na frente de duas mulheres que eu nunca vi na minha vida, se eu pensasse que o médico estava ali introduzindo uma mangueira, um negócio ali, eu ia dar um faniquito. E aí eu comecei a me apegar a quem? A quem pode me ajudar. E quem é que podia me ajudar naquela hora? Só o grande e poderoso Senhor da glória. E eu falei com ele durante meia hora ali, graças a Deus, não deu nada, não senti nada, só o pós que é um pouquinho difícil, mas o que eu quero dizer para vocês? Você vai passar por situações pior do que cateterismo em 2026. Você vai passar por situações constrangedoras, você vai passar por situações cerceantes, você vai passar por situações desafiadoras, demandas terríveis. Agora se apega naquilo que eu estou te falando, porque vem de Deus, o Senhor firmará os teus passos. Quando você estiver passando pela dificuldade, você lembra, eu tive naquele culto, no último domingo do mês de 2025, o pastor falou para mim, que o Senhor firmaria os meus passos, então vai nessa força, porque Deus é contigo. Porque você é um homem bom, porque você é uma mulher boa. Se você não fosse bom, você não estaria aqui não, você estava lá na rodada de cerveja, você estava lá agora todo descompensado numa esquina qualquer, no entanto você está na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. Uma outra promessa baseada no texto que nós estamos lendo, preste atenção, o Senhor vai firmar os seus passos. Segundo, o Senhor se alegra com as decisões que você toma, o Senhor se compraz no seu caminho, continua nesse caminho que você está, que Ele vai te abençoar. Não deixa a igreja, não tem nada melhor do que a igreja. O Rotary não é melhor do que a igreja, o Lions Club não é melhor do que a igreja, o Clube Campestre não é melhor do que a igreja, a tua profissão não é melhor do que a igreja, os teus diplomas não são melhores do que a tua igreja, os teus patrimônios não são melhor do que a igreja, porque antes de tudo isso existir, a igreja já existia. A igreja é o que Deus construiu para você entrar, é a arca. A igreja é um ancoradouro da presença do Senhor, a igreja é o útero da proteção, a igreja é aquilo que te nutre, que te mantém de pé. Continua nesse caminho, porque você será um vencedor em 2026. Não troque a igreja por nada. Troca, eu não vou à igreja, você vai, não, eu vou ficar em casa. Você quer dizer que a sua casa é melhor do que a casa de Deus? E você quer dizer que se você considerar a casa de Deus, a sua casa não se torna de Deus também? Então, queridos, coloque uma coisa no seu coração: Deus te considera um homem bom e Ele se alegra no seu caminho de caminhar com Ele. 3. Já que você é um homem bom, no versículo 24 diz o seguinte: se você cair, você não ficará prostrado. Pastor, eu vou ter um revés no ano de 2026, eu também vou. Pastor, eu vou ter um tropeço no ano de 2026, eu também vou. Todos nós vamos tropeçar em algum momento, mas nós não vamos ficar caído. Fala para mim, pensa aí num homem de Deus abençoado, vai lá. Cita para mim um homem de Deus abençoado da Bíblia. Jó. Jó tropeçou em algum momento? Sim, gente. Jó tropeçou no diabo.
ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos. O diabo saraivou em cima dele, cirandou em cima dele. Mas foi um vencedor, sim ou não? Pensa em outro homem da Bíblia. Davi tropeçou ou não? Não podia ver mulher, irmão. O homem era perdido. Fizesse raiva nele, o que ele fazia? Matava. Preste atenção. Tropeçou, sim ou não? Mas foi um homem de Deus ou não? Fala outro homem da Bíblia. Jeremias, tropeçou ou não? Vivia chorando, irmão. O cara era depressivo. Jeremias tomou cadeia igual a gente toma água. Vivia depressivo, melancólico. Tropeçou, sim, mas era um homem de Deus? Com certeza. Fala outro homem. Paulo, rapaz do céu. O Paulo era perseguidor de cristão. Onde tinha uma igreja, ele marchava para destruir a igreja. Era um homem de Deus, sim ou não? Tropeçou, mas venceu. Fala outro homem. Pedro, não, o Pedro era o pai e a mãe do tropeço. Pai, todo dia o Pedro armava uma crise. Imagina, todo dia o Pedro arrumava uma encrenca. E aí, é um homem de Deus, sim ou não? Venceu ou não venceu? Fala outro aí. José, qual José? José do Egito? Esse não tropeçou não. Por quê? Porque José era um tipo de Cristo. José não podia tropeçar, porque ele representava Jesus. Ele foi vendido, assim como Jesus foi vendido. Ele foi traído, assim como Jesus foi traído. Então José é um tipo de Cristo. Nós não conhecemos nenhum tropeço. E Moisés? Tropeçou ou não? Deus falou para ele, falou assim, vai lá e toca na rocha. Ele chegou lá e desceu a marreta na rocha. Tropeçou ou não tropeçou? Qual foi o castigo? Não entrou na terra prometida. Viu a terra e não pôde entrar. E assim, irmãos, Elias tropeçou. Elias entrou num processo de depressão terrível. Jonas, irmão, chegou a ser comida de baleia. Agora preste atenção, queridos, você vai tropeçar em 2026, mas lembra-te do que eu estou te dizendo, você não vai cair. Você pode até tropeçar, mas você não vai ficar caído, porque o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. O homem de Deus, por mais que erre, ele sabe fazer o caminho de volta. Homem de Deus não fica caído não, irmão. Se você olhar na continuidade aqui, no versículo 25, o salmista está dizendo, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. O homem de Deus não fica caído não, irmão. O homem bom não fica caído não. Ele pode até cair, mas ele se levanta, porque o levantar é de Deus. Outra promessa para você, queridos. Homem bom, preste atenção. O Senhor vai te segurar pela mão. Hoje eu estou assim muito hospitaleiro, né, de hospital mesmo. Fui fazer aquela tal de ressonância magnética. O médico queria que fizesse da cabeça e aqui da cervical. E aí eu achava que era um negócio rapidinho, né? Aí entrei dentro daquele camburão, que é um camburão que expõe a gente lá, né? E fecha, meu amigo, o nariz fica 2 centímetros do teto, assim, daquele negócio. E aquela máquina faz um barulho tão miserável, parece que vai cair o mundo. E aí ele falou assim, ó, qualquer coisa levanta a perna. Eu olhei para o lado, minha mulher vazou, ficou só eu e aquela sala gelada. Porque parece que se a mulher estiver perto, a gente fica mais macho, né? Ficou só eu e aquela sala gelada. E eu falei, não, eu sou homem. Eu vou ficar aqui dentro, aqui. Esqueci de orar nesse dia.
Aí fiquei lá dentro, lá, aquela baterola, aquela escola de samba ali, aquele negócio frio, aquele negócio gelado. Eu vou levantar a perna. Eu não aguento mais não, eu vou levantar essa perna. Aí com muito custo acabou, 45 minutos lá dentro. Eu falou, o senhor Antônio entrou lá, o senhor está de parabéns. Eu falei, não, eu sou bom nisso mesmo aqui, isso aqui é tranquilo, eu tiro de letra. Ele falou, agora é mais 45 minutos para fazer a parte de baixo. Não, meu amigo, eu estava no limite. Aí ele fechou a porta, qualquer coisa levanta a perna. Irmão, não começou, lá aquele pá, eu levantei as duas pernas. Ele veio e falou, o que foi? Eu falei, me tira daqui. Me tira daqui que eu vou dar Kung Fu e Karatê, eu não vou aguentar isso aqui não. Aí ele me tirou de lá, mas o Antônio estava indo tão bem. Eu falei, não dou conta não, moço, você está ficando doido? Não dou conta disso aqui não. E aí minha esposa teve que segurar na minha perna. Você vê o tanto que mulher é útil, irmão. Deus, quando fez a mulher, Ele pensou na ressonância. Ele falei, meu bem, segura no meu pé aí que vai dar tudo certo. Então, irmãos, verdade verdadeira, você vai enfrentar situações muito difíceis no ano de 2026. Eu não estou te enganando, não. Vai ter problemas de saúde, vai ter problema financeiro. Não adianta eu mentir para você. Eu podia muito bem estar aqui, sabe, vendendo ilusão. Eu podia muito bem estar aqui pregando um evangelho mentiroso de prosperidade. Agora, o mais importante é que Deus não nos livra da cova, mas Ele entra na cova conosco. O Senhor não te livra do cateterismo, mas Ele está com você ali. O Senhor não te livra da fornalha, mas Ele está seguro na sua mão. E aí quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dentro da fornalha, o rei olhou e falou, mas espera aí. Falou para o ajudante de ordem, espera aí, mas não foi 3 que eu mandei jogar lá dentro? Ele disse, foi, mas eu estou vendo 4. E o 4º homem tem a semelhança de um Deus. É esse o nosso Deus, irmão. 2026 o Senhor vai pegar na nossa mão, vai nos ajudar a passar por Ele. Se Deus vai passar na prova com você em 2026, imagina quando Ele vier buscar a igreja, Ele não vai pegar na sua mão, Ele vai te pegar pelo colo e vai nos levar para as mansões celestiais. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o Deus que a gente despreza. Esse é o Deus que a gente não leva em conta. Esse é o Deus que está o tempo todo se oferecendo para nós. Esse é o Deus, irmão, que para tudo para te atender. Esse Deus foi capaz de parar o sol, segundo a palavra de Deus, para que Josué pudesse vencer a guerra. Você sabe o que é parar o sistema orbital da Terra? Você sabe o que é parar os astros e as estrelas? Durante 12 horas, Deus parou o universo, meteu o pé no freio. Se Deus para a terra, para a lua, para os astros, para as estrelas, para o movimento do universo, para que nós possamos ganhar uma guerra, o que Ele não fará por sua vida e por cada um de nós? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. 4 promessas. Você se lembra delas? Primeiro, vai firmar os seus passos. Segundo, vamos lá, o que diz aqui segunda promessa? Ele se alegra com o teu caminhar e Ele vai te manter caminhando. Terceiro, e se você cair, você não vai ficar prostrado. Quarto, Ele segura na sua mão. Tem uma música que diz assim, segura na mão de Deus. Lembra dela? E eu me lembro o dia que morreu uma irmãzinha muito querida. Eu ainda não era pastor. Morreu uma irmãzinha muito querida. E a outra irmãzinha falou assim, no velório, né? Lá no velório, canta aquela música, segura na mão de Deus. E aí um dos líderes espirituais, que não era eu, nós não vamos cantar essa música aí não, porque essa música é católica. Primeiro que ela não é católica, e se fosse, qual o problema? A música é linda. Quero pedir um ministério de louvor aqui. Vocês sabem cantar, ó, segura na mão de Deus?
Agora eu quero ver se toca ou se não toca. Aí, ó. Eu sou capaz até de dar o tom, né, para ajudar. Lá maior. Segura na mão de Deus. Gente, levanta, fica em pé. Vamos segurar na mão de Deus. Nós estamos fechando, é o último domingo. É o último domingo. Olha lá, ó, já colocaram lá, ó. Irmão, se essa música for católica, os católicos nos perdoem. Nós vamos cantar. Tá bom? Vamos lá. É Lá maior aí? Se as águas do mar da vida puderem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Só as mulheres. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Elas te sustentarão. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura sem velório agora. Vamos alegrar o ambiente. Isso aqui está parecendo um velório? Vamos lá, mais rápido um pouquinho agora. Segura na mão de Deus e vai na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Continuando. Se a jornada é pesada e te cansa da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Refrão. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nós estamos entregando o último domingo na Tua presença. Não haverá outro domingo em 2025. Agora, Senhor, recebe a nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Nos mantenha de pé. Nos livra do mal. Fortalece as nossas pernas. Firma os nossos passos, nos mantenha nesse caminho seguro, e mesmo que tropeçamos, não nos deixa caído. Senhor, pega na nossa mão. Eu preciso entregar uma palavra aqui, irmãos. Existe alguém aqui
ou algumas pessoas, eu não sei ao certo. O Senhor está requerendo 7 dias de consagração. Você, para quem eu estou falando isso, sabe do que eu estou falando. Existe algo no teu coração, um projeto que você estabeleceu diante do Senhor, e o Senhor está requerendo de você 7 dias de consagração a partir de amanhã. Então eu estou entregando essa palavra, pastor, isso é genérico, não importa se é genérico, se não é, eu estou vendo o número 7, e toda vez que eu vejo, eu entrego, e quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Você que tem uma demanda diante do Senhor, você que tem um projeto diante do Senhor, você que tem uma oração diante do Senhor, Deus está requerendo 7 dias de consagração. Pastor, como é que eu devo proceder? Eu penso, leitura bíblica e jejum durante 7 dias. Pastor, eu devo fazer um jejum agressivo? Não, faça aquilo que você puder fazer, não tire a água, não tire a água. Eu nunca aconselhei ninguém fazer jejum de água. A água tem que ser tomada todo dia. Então, que o Senhor te dê direção, para que você possa fazer essa campanha diante dEle, 7 dias de oração, jejum e leitura da palavra, para que o poder de Deus se estabeleça sobre a tua vida, e aquilo que você projetou possa se configurar, se constituir no mundo espiritual e materializado no mundo físico. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te livre do mal, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Podeis assentar, eu vou passar a palavra